Atenção, a história desse vídeo pode ter continuação dentro do DH-verso. Portanto, fique atento nas próximas histórias. Faça as ligações entre elas. E o mais importante, durma bem à noite. Eu cresci em uma pequena cidade do interior. O tipo de lugar que todo mundo se conhece e você pode literalmente caminhar de um lado ao outro da cidade em menos de 1 hora. Havia apenas uma escola, onde fiz meu ensino fundamental e médio. Para você ter noção o quão pequena e remota a cidade é, dava para ver as montanhas e florestas ao redor. Acho que eu tinha 8 ou 9 anos quando percebi que um aluno da minha sala havia simplesmente desaparecido. Ele não era um amigo próximo, mas sim um menino que eu via quase todos os dias no parquinho e na escola. No entanto, um dia, de repente, percebi que não o via há semanas. Quando perguntei a meus pais sobre ele, eles não pareciam se lembrar de quem eu estava falando. E como não conhecia bem esse garoto, simplesmente deixei a coisa toda de lado. Porém, nos anos seguintes, comecei a notar a mesma coisa se repetindo. Era sempre por volta do final de setembro. Um padrão. Quando dava o fim do mês, um aluno simplesmente parava de aparecer na escola e eu nunca mais veria o rosto dele em minha vida. Isso me deixou curioso e indignado ao mesmo tempo. Foi em mais um ano, quando notei que uma garota, alguns anos mais velha do que eu, tinha sumido. Eu tinha entre 13 e 14 anos e a menina 16. Como me lembrava de sempre ter visto ela com o mesmo grupo de adolescentes na praça, procurei eles para ver se sabiam de alguma coisa. Eles não eram muito mais velhos do que eu, mas o fato de eu ser mais jovem não ajudava. A galera mais velha achava que éramos crianças e meio que nos tratava mal. Ao questioná-los, eles pareciam tristes e irritados com o desaparecimento da amiga. Por esse motivo, não consegui ter muitas respostas. Sabia que podia me ferrar por isso, mas eu continuei indo atrás deles, todos os dias, com cautela. E finalmente, uma das garotas do grupo, chamada Jen, falou comigo de uma forma, digamos, mais simpática. A garota que tinha desaparecido era Annie, sua melhor amiga. Jen foi a primeira a se incomodar por seu desaparecimento. Na época não tínhamos acesso a celular, então a única forma de entrar em contato com quem não ia na escola era indo até sua casa. Então Jen disse que foi lá e perguntou aos pais de Annie o que tinha acontecido. E eles simplesmente a mandaram embora, sem dizer nada. Quanto mais pensávamos sobre isso, mais estranho parecia. Pense comigo, uma cidade pequena e uma pessoa desaparecida. Mas simplesmente não há uma grande comoção. Os adultos não falam nada sobre, não há nada nas notícias locais. Os professores da escola parecem nem perceber. Jen me disse também ter notado todas essas coisas que eu nem havia pensado antes. Quer dizer, em uma cidade tão pequena, o mínimo que podíamos esperar era uma grande comoção de busca e um enorme esforço da comunidade para procurar o desaparecido, certo? Coisas como cartazes nos postes e etc. Mas não, todos os anos, um aluno sumia e ninguém parecia se importar. Na época, considerando que estávamos no interior, não era novidade que não tínhamos acesso a computadores e a internet, como acabei citando agora há pouco no caso do celular. Então, se a gente precisasse procurar informações, íamos à biblioteca pública. E a única biblioteca pública da cidade era a da escola, pequena e nem muito organizada. O máximo que conseguimos foram alguns jornais regionais antigos, e não encontramos nenhuma menção aos alunos que desapareceram nos anos anteriores. Continuamos investigando e descobrimos os nomes de alguns desaparecidos. Jen teve a ideia de tentar encontrar os pais de cada um deles. Pensamos que pelo menos um deles poderia ter alguma informação ou falasse direito com a gente. Mas depois de encontrar e conversar com alguns pais, as coisas ficaram ainda mais estranhas. As frases e reações podiam ser das mais diversas, como por exemplo, Billy? Nunca ouvi falar dele. Ou tentar mentir falando, a Suzy?
ela foi morar com a avó na cidade grande. Mas não, todos os pais com quem conversamos fizeram o mesmo, apenas evitavam o assunto, nem confirmando, nem negando a existência de um familiar desaparecido. Nessas visitas, percebi que não havia fotos dos alunos desaparecidos em nenhuma das casas que visitamos. Mas foi Jen que me disse que muitos dos pais pareciam estranhamente enjoados quando perguntávamos sobre eles e quase sempre colocavam as mãos em suas barrigas ou tocavam suas bocas. Um detalhe provavelmente bobo, mas que também era um padrão. Um ano inteiro se passou e não descobrimos nada. Perdemos o ânimo e finalmente paramos de investigar à medida que o tempo passava sem qualquer resposta. Mas Jen e eu continuamos conversando e nos tornamos amigos por causa disso. Quando setembro do ano seguinte àquele chegou, percebi que Jen estava um pouco estranha. Ela parecia ansiosa, preocupada. Sempre que eu perguntava se havia algo errado, ela simplesmente me ignorava. Com o passar dos dias, começou a piorar, ao ponto dela ficar realmente paranoica e evitando sair de casa. Fiquei tão preocupado que, uma noite, fui até a casa de Jen e subi até a janela do seu quarto. Ela estava com pensamentos confusos e eu disse que não iria embora até que ela me contasse o que estava acontecendo. Jen parecia realmente não querer falar sobre nada, mas acabou cedendo e me disse que achava que havia pessoas atrás dela. Quando perguntei quem era, ela apenas me disse: "Um pessoal estranho aí." Jen falou que notava essas pessoas estranhas pela cidade inteira, apenas olhando para ela. E quando ela olhava de volta, essas pessoas faziam um gesto. Ela então reproduziu o gesto para mim. Enquanto olhava direto nos meus olhos, colocou a língua para fora e tocou a ponta com o dedo indicador. Depois de fazer o gesto, ela começou a soluçar e chorar e não disse mais nada. Eu continuei lá, abraçando ela em silêncio, até que os cachorros começaram a fazer barulho lá fora. Quando estava saindo, olhei para trás e acenei um adeus para ela na janela. Essa foi a última vez que a vi. Não perceberam nada, ou provavelmente esconderam muito bem, mas meus pais estavam muito preocupados comigo. As coisas que eu disse, toda a coisa de investigação, e você pode imaginar o quão fiquei pior depois que Jen desapareceu. Em outubro daquele mesmo ano, meus pais já haviam providenciado nossa mudança para outra cidade. Em dezembro, tínhamos ido embora. De alguma forma, senti que eles estavam tentando me proteger. Enfim, eu nunca percebi o quão bom era morar ali até que nos mudamos. Nem me lembro de ter ficado doente em qualquer momento da minha vida antes de nos mudarmos. Sempre podíamos comer o que quiséssemos. Todas as crianças que eu conhecia tinham todos os brinquedos que queriam. Mas depois que nos mudamos, tivemos problemas com as contas, economizávamos dinheiro para comprar comida, e minha mãe ficou hospitalizada por vários dias por causa de uma infecção. As coisas estavam apenas mais difíceis, mas é assim que as coisas são na cidade grande, não é mesmo? Bem, meus pais se foram. Meu pai tinha câncer de pulmão, minha mãe faleceu recentemente de uma parada cardíaca. A pressão arterial dela piorou muito com o passar dos anos. E eu estou quebrado financeiramente agora. Não tenho dinheiro e não posso pagar o aluguel mesmo nos piores lugares que existem. Mas nunca vendemos nossa casa em nossa cidade natal. E acabei herdando. Então, é um teto sobre a minha cabeça pelo menos, né? Resolvi então voltar. De volta à minha cidade natal. E não mudou muito aqui. O lugar ainda é ótimo, o ar é puro e não me pergunte como, mas o sinal de internet é ótimo, mesmo que estejamos no meio do nada. O problema é que sou um pouco paranoico. Agora que você sabe sobre minha infância, pode imaginar o motivo. Ultimamente, toda vez que saio, eu os vejo. Pessoas aleatórias pela cidade. Elas apenas olham para mim. E quando nos olhamos, elas estendem a língua e tocam a ponta dela com o dedo indicador.
até a próxima. Obrigado.